O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque ele havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. O Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, somente aquele que vem de junto de Deus é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer não morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos chegando ao último capítulo dessa bela e longa história de amor entre Jesus e os seus ouvintes. Uma história que teve início faz 3 domingos e que pode chamar-se o milagre dos pães. Depois de saciar a fome espiritual da multidão com o poder de sua palavra, depois de saciar também a sua fome material com a multiplicação dos pães, depois de escapar do assédio do povo, que queria fazer dele seu rei, depois de prometer-lhe um outro pão, um pão imperecível. Eu sou o pão que desceu do céu, quem come deste pão não terá mais fome. Depois de tudo isso, Jesus assiste ao fracasso da sua pregação e das suas intenções. Aquilo que era para ser um êxito extraordinário de público, transforma-se em um vazio total. De 5.000 pessoas que estavam presentes no início, restam apenas os 12 apóstolos. Aquilo que era para ser um sucesso, um prodígio de evangelização, transforma-se em um fiasco. Aqueles que de início acolheram Jesus com um grande entusiasmo, dizendo: esse sim fala como quem tem autoridade, e não como os nossos escribas e doutores da lei. Agora, ao final, exclamam: que linguagem é essa que ele está falando? Nós não podemos compreendê-la. E o abandonam. E vão embora. E Jesus está sozinho. Em suma, o milagre converte-se em conflito. Só restou a Jesus fazer o que de fato ele fez: retirar-se para um lugar isolado e permanecer em oração com os seus apóstolos.
certamente o Pai do céu os fará compreender uma outra verdade que se esconde por trás desses fatos. O conflito não é necessariamente um fracasso. Grandes homens, grandes mulheres, grandes ideias, grandes valores, grandes conquistas sempre provocaram conflitos e enfrentaram conflitos de toda espécie, resistências e lutas, grandes conflitos. Nem mesmo os grandes amores escapam a esse dilema. Nós amamos conflitivamente. Nós trabalhamos conflitivamente. Nós vivemos e convivemos em meio aos conflitos e às batalhas. Eles se tornam como uma pedra de toque, prova de fogo, para avaliar nossa perseverança e nossa fidelidade. Eles têm a função de ser como que a prova definitiva do nosso amor. A função de lapidar as nossas experiências de vida, como se lapida uma pedra de cristal e ela se torna mais bonita e mais sedutora. E desses conflitos nós podemos sair mais purificados, mais fortalecidos, semelhante ao metal bruto que é levado ao fogo, é derretido e é convertido em obras de arte ou em peças de utilidade prática. Normalmente, nós imaginamos um Deus que deveria proporcionar-nos somente vitórias com seu poder milagroso. Engano nosso. Como é que nós poderíamos conciliar essa ideia com a certeza de que Ele toma conta de nós e é o nosso primeiro educador? Nós sabemos por experiência que não é uma série de vitórias seguidas e contínuas que nos preparam para a vida, que nos armam para viver na sabedoria e na segurança. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, Deus permite-nos infortúnios, fracassos, derrotas, e é também por esse meio que nós chegamos aos níveis mais profundos da fé, que nós compreendemos aquilo que São Paulo escreve: quando parecemos fracos, aí é que somos fortes. Quando parecemos derrotados, aí é que somos vitoriosos. Só há uma única vitória, que essa Ele nos promete, infalível. É a vitória final, do fim dos tempos. A vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, do amor sobre todas as outras coisas. Só que essa vitória não é um prêmio para o esforço de um dia, de uma semana, mas para o esforço da vida toda. Façamos por um momento um jogo de imaginação nesse dia em que celebramos o Dia dos Pais. Imaginemos um pai qualquer, que tivesse o poder de resolver todos os problemas dos filhos, qualquer problema de qualquer natureza. Ele faria isso? Faria isso de bom grado? Deixaria seus filhos desarmados, incapazes de enfrentar grandes dificuldades, de encontrar seus próprios caminhos e suas próprias soluções? Não, ele não faria. E se o fizesse, não seria um bom educador e, consequentemente, não seria um bom pai. Talvez nós tenhamos saudade, o desejo de reencontrar a figura daquele pai que tínhamos na infância. Um pai que segurava a nossa mão e nos aliviava de todos os medos e de todas as tensões.
Muita gente entregaria sua liberdade em troca desse Pai, mas ele não existe, nem nunca existiu. Nem Deus faz esse papel. Cada um de nós tem uma missão a cumprir e tem que dar o máximo de si mesmo para cumpri-la. Aliás, nós valorizamos muito mais as coisas que custam sacrifícios maiores. As coisas que um dia perdemos, já tínhamos, perdemos e recuperamos com muito esforço. Valorizamos mais do que aquelas outras que nós possuímos sem nenhum medo de perder. Coincidentemente, minhas irmãs e meus irmãos, essa história de amor do Evangelho tem tudo a ver com a história de amor de nossos pais. A biografia de todos eles encerra esse mesmo diálogo, esse mesmo confronto entre a fome material, o pão material e o pão espiritual, entre a fé e a realidade, entre o sonho e o feijão. Esse diálogo constante, mesmo tendo a função dada por Deus de criar a vida, nossos pais continuam sendo essas figuras humanas para quem nada do humano é alheio, inclusive as limitações e os pecados. Nada. Embora capazes de grandes sacrifícios, eles têm de cumprir uma missão muito maior do que a sua capacidade de cumpri-la. Por isso, a relação pai-filho, filho-pai, é como uma jornada de mão dupla. Os pais necessitam dos filhos, assim como os filhos precisam do pai. E só pode se dizer que eles cumpriram sua missão depois que tiverem sido jogados como pedras vivas no alicerce da construção que eles mesmos iniciaram. A paternidade é algo grande demais. Ela não se completa numa existência única de um ser humano. A paternidade não cabe num só indivíduo. Os filhos levam-na adiante, numa sequência interminável, até o final dos tempos. Nossos pais queridos sabem muito bem de que isso é verdade. Daí esse confronto entre coração e razão. Falemos um pouco do coração. Lembremos um trecho do poema de Mário Quintana, que diz assim: meu velho pai, as chamas de vida em tuas mãos, e quando elas repousam sobre os braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro dela. E é ainda vida que transfigura das tuas mãos nodosas. Essa chama viva que transcende a própria vida e que um dia os anjos chamarão de alma. Vida e alma. Duas palavras que o poeta escolhe para definir a missão do Pai, a paternidade. Essa chama viva que transcende a própria vida. Com isso, ele está dando a entender que ser pai é um ato contínuo, sem prazo de duração. Um ato que perdura até a eternidade. Certo dia, quando pediram a Jesus que os ensinasse a rezar, ele mandou que pedissem duas coisas.
o Pai e o pão. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. E na última ceia, Jesus elevou a mais alta expressão, essa comunhão entre o pão da matéria e o pão do Espírito, entre o humano e o divino, quando ele tomou em suas mãos o pão do nosso trabalho e disse: isso é o meu corpo, tomai e comei. Pão e Pai, duas palavras quase sinônimas. Assim como o grão de trigo plantado na terra deve antes morrer para novamente brotar, assim como a farinha de trigo é amassada antes de ir ao forno e depois é misturada com o fermento para ganhar sabor e depois é queimada ao forno a fim de adquirir consistência e forma, assim também acontece com todos os verdadeiros pais. Eles passam pelas mais variadas mudanças, os mais variados processos, mudanças e sacrifícios, tribulações e alegrias, perdas e ganhos. Por isso, ele também tem o direito de parodiar as palavras de Jesus, tomar o pão em suas mãos e dizer aos seus filhos: eu sou o pão da vida. Eu sou para vocês o pão da vida, porque de meu trabalho e de meu amor vocês se alimentam e matam sua fome do corpo e do coração. No entanto, minhas irmãs e meus irmãos, essa linguagem da fé nunca pode prescindir as exigências da realidade. Jamais. É duro também ser pai. O coração diz uma coisa, mas a razão completa. A razão lembra que ser pai é também um ato temporal, é uma tarefa terrena. Envolve o trabalho, a política, envolve a economia, as condições práticas de saúde, de moradia, de educação, de lazer, de segurança. Na situação presente deste país, que nós vacilamos em chamar de nosso país, porque nascemos aqui, mas nada nos pertence, e até os direitos adquiridos nos são roubados por uma política discriminatória. Nessa situação, milhões de pais brasileiros têm que reproduzir diariamente o milagre da multiplicação dos pães. E não o fazem como Jesus, para saciar a fome dos seus familiares, e sim para impedir que eles morram de fome. Apesar disso, minhas irmãs e meus irmãos, Deus sabia o que estava fazendo quando resolveu repartir com suas criaturas seu poder criador e plantou na consciência de cada pai responsável a certeza de que seus filhos e filhas estão entregues aos cuidados de um outro protetor maior e mais confiável. Deus sabia disso. Por isso, ele acrescenta: a cada peso que ele põe nos ombros de um homem, ele ajunta um acréscimo de gratificação, de encantamento, de alegria, de confiança que compensa todo o sacrifício. Por isso nós não vacilamos em lembrar, em dizer que o sacrifício da paternidade não é um peso no sentido comum da palavra. É uma cruz, sim, mas é uma cruz redentora, uma cruz cheia de vidas novas, de alegrias e compensações que vale todo o sacrifício. Se não fosse assim, seria uma temeridade gerar um filho
para lançá-lo nesse caldeirão fervente de perigos e contradições que é o mundo real. No dia de hoje, mais do que lamentar e temer, nós devemos agradecer a Deus por nos ter dado um Pai como representante do seu amor. E agradecer aos nossos pais por nos fazerem viver em parte, antecipadamente, aquilo que um dia viveremos plenamente, o amor sem medida do Pai do céu. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.